Meus amores, professora Bruna Paiva falando através desse tutorial e hoje iremos iniciar nossa aula de história falando do Antigo Egito, da civilização egípcia. Bem, gente, os tópicos a serem estudados hoje vai ser sobre a escrita, ciências, artes e arquitetura, a religião, a mitologia, a mumificação da cultura no Egito Antigo. Pessoal, vamos falar agora sobre a escrita desse povo. Tinha uma grande importância no desenvolvimento de atividades de cunho sagrado e cotidiano. Essa escrita estava dividida em três. Ela era hierográfica, demótica e hierática. Hierográfica é porque a escrita do Antigo Egito ela era organizada em forma de hieróglifos, que eram caracterizados com escrita. Mas existem outras duas escritas que serviam para impressão de mensagens em túmulos e templos. A demótica ela era a escrita mais simplificada, mais popular, ela foi muito usada para relatar assuntos do dia a dia, utilizada para escritos de menor importância. Já a hierática era escrita em formato cursivo para fins comerciais. Era uma simplificação da escrita hieróglifa. A escrita era tarefa exclusiva dos escribas. Nem todos os egípcios eles conseguiam ler ou escrever essa linguagem, mas os escribas, eles eram os únicos que dominavam a leitura e a escrita dos hieróglifos. Eles eram formados em uma escola palaciana e podiam exercer outras funções como contabilizar os impostos, cortar servos do reino, fiscalizar as ações públicas e avaliar o valor das propriedades. Eles tinham uma função muito importante para o Estado. Sobre a ciência no Egito Antigo, nós temos três ciências bem importantes. A ciência no Egito entra de grande prestígio desde tempos remotos. É enormemente significativo o alto nível de conhecimento científico dos egípcios, tanto que os sábios da Grécia iam até lá para aprender essa ciência tão venerável. A química, gente, ou a alquimia egípcia, era um tipo de mágica também que eles faziam junto com a química. Ela poderia ser também medicinal, poderia ser também através de cosméticos, porque naquela época do Antigo Egito as mulheres já se maquiavam, viu? Alto índice de propriedades medicinais. Gente, eles usavam o chumbo como cicatrizante, mas lá na região não tinha chumbo. Incrível como que eles conseguiam o chumbo, né, que era extraído da natureza, para estar fazendo esse tratamento medicinal. Na matemática, os egípcios, eles descobriram a raiz quadrada, as frações, os cálculos da área do círculo, do trapézio, a adição, subtração. Gente, eles faziam as quatro operações da mesma forma que nós aprendemos em sala de aula. Incrível, né? Isso. Os números de uma nova, sistema de base e muitas outras coisas que eles desenvolveram, né? A astronomia, pessoal, ela é, né, aliás, considerada a mais antiga das ciências, viu? Porque desde a antiguidade, desde a época da pré-história, lembra daquela história dos paleolíticos, neolíticos? Pois é, desde aquela época, o céu, ele vem sendo usado como mapa, calendário, relógio. Agora vamos falar um pouco sobre a arte egípcia, né? As artes, elas estavam voltadas para a glorificação dos deuses de Faraó. A arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos atrás, antes de Cristo, e ela está ligada à religiosidade, visto que a maior parte das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifestam em temas religiosos, viu? Os túmulos são um dos aspectos mais representativos da arte egípcia. A arte funerária era de extrema importância no Antigo Egito. As tintas, elas eram extraídas da natureza. Tipo, o preto era extraído do carvão,
O branco era extraído do cal do gesso. O vermelho era encontrado em substâncias ocres. O amarelo era retirado do óxido de ferro. O azul do carbonato de cobre. Tudo isso vinha da natureza. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda aqui essas imagens. Isso aqui é uma pintura de mais de 4.000 anos atrás, encontrados na tumba da sacerdotisa Etipete, que representa a sociedade da época. Temos essa outra pintura aí, que faz parte da arte egípcia. É uma pintura no templo de Tebas, exemplificando a lei da frontalidade na arte egípcia. Olha que coisa linda essa arte. Essa daí é a arte funerária, que era de extrema importância no Antigo Egito. Depois eu vou explicar o porquê disso. A escultura também faz parte da arte, viu? Temos milhares de exemplares de esculturas encontradas no Egito. Essas daí são as delas. Gente, a maior parte das esculturas do Egito antigo são representações dos faraós e dos deuses, certo? As esfinges egípcias são as esculturas mais famosas. Nós podemos estar vendo aqui o exemplo da grande esfinge de Gizé. Ela possui 74 metros. Lembrando que esfinge é um ser mitológico com corpo de leão e cabeça de um faraó, tá certo? Sobre a arquitetura. Bem, pessoal, a arquitetura egípcia, ela conferia uma durabilidade incomparável para a época. As pirâmides do deserto de Gizé são as obras arquitetônicas mais famosas da arquitetura egípcia. Essas aí são as pirâmides de Gizé. Elas são 3 mais importantes, porque lembrando, pessoal, que os egípcios eles escolheram a forma de pirâmide para facilitar a ascensão do faraó aos céus, onde seria acolhido por Ra, a entidade mais poderosa na mitologia grega. Há 123 pirâmides catalogadas, mas as mais conhecidas são Quéops, Quefren e Miquerinos, ok? Gente, a pirâmide de Quéops possui 174 metros. Ela é a maior pirâmide do Egito, tá certo? A pirâmide de Quefren, ela possui 143 metros. E a de Miquerinos possui 105 metros, tá certo? Miquerinos era o neto de Quéops, tá certo? Elas estão localizadas lá na península de Gizé. Olha que coisa linda, né? Gente, enquanto o Mastaba era o túmulo dos egípcios, as pirâmides eram os túmulos dos seus faraós, que eram considerados os representantes de Deus na terra. Faraó, pessoal, é uma divindade escolhida para ser o mediador entre Deus e os humanos, viu? Então, as pirâmides, elas eram túmulos dos faraós, tá certo? A religião egípcia, agora vamos falar um pouco sobre a religião egípcia. Pessoal, após a morte física, os egípcios acreditavam que o espírito do rei, né, do faraó, que era conhecido como Ka, ele permanecia no corpo e necessitava de cuidados especiais. Por isso, seus cadáveres eles eram mumificados, tá certo? Então, lembrando que o Egito ele era totalmente religioso, tanto os pobres como os ricos eles eram muito religiosos, assim como os mesopotâmicos, os egípcios eles eram politeístas, porque eles adoravam diversos deuses, eram diversas divindades que eles adoravam, certo? Nós podemos estar vendo aí os deuses da mitologia egípcia, mas eu vou falar de
de alguns que são mais importantes, certo? Os deuses, eles são divindades que fazem parte da mitologia do Egito Antigo. O Hathor é o deus responsável pela criação do mundo. Os egípcios, eles acreditavam que o seu rei, o faraó, era a encarnação de Ra. O Sete, ele era o deus do caos, deus da guerra, deus da tempestade, deus da escuridão. Gente, ele matou o seu irmão Osíris. A Ísis, ela é esposa, irmã de Osíris. Além de ser irmã de Osíris, ela era esposa também de Osíris, certo? O filho deles era Horus. Ela era uma deusa protetora, piedosa, relacionada à magia, deusa da ressurreição. O Osíris é o filho mais velho de Geb e Nut. Ele foi o primeiro faraó do Egito. Ele é o deus dos mortos, deus da vida após a morte. Neptis. Gente, Neptis, ela também era irmã e esposa de Sete. Ela se separou dele após Sete ter matado seu irmão. Lembra que eu disse que Sete era o deus do caos que matou Osíris, o irmão? Então, assim, a irmã e a esposa dele se separou dele por ele ter matado Osíris, né? E se juntou à sua irmã Ísis em luto. Ressaltando, todos os deuses eram irmãos. Todos esses deuses que eu tô falando, todos eles eram irmãos, entendeu? Horus é o filho de Osíris e de Íris, né? Osíris, o deus da vida após a morte, o deus dos mortos, e Íris é aquela deusa protetora, né? Piedosa, conhecida como deusa da ressurreição, filho de Osíris e Íris. Horus é protetor dos faraós e das famílias, é o restaurador da ordem. Hathor. Hathor é uma mulher, ela é esposa de Horus, deusa guardiã das mulheres e protetora dos amantes. Era uma deusa muito meiga. Anubis, filho de Osíris com outra mulher. Neptis, responsável pela mumificação ao embalsamar o corpo do pai. Bastet era a deusa da fertilidade, da sexualidade, do parto, protetora das mulheres. O Sekhmet era uma mulher, filha de Ra, reflete o aspecto destrutivo do sol. E por último, temos esse deus aqui, que é filho de Ra, ou de Sete. É o único deus que possui uma confusão aí no meio dos egípcios, porque eles têm essa dúvida, não sabem se é filho de Ra ou se é filho de Sete. Ele é o patrono da lua, da sabedoria, da cura. Gente, é assim, Osíris casou com Ísis, certo? Sete matou Osíris. Sete era irmão de Osíris. Aliás, eles eram todos irmãos, né? Mas só para vocês entenderem. Osíris foi o primeiro faraó do Egito, ok? Então, ele morreu, ele foi assassinado por Sete, ok? E a sua esposa, Neptis, a sua esposa, ela se separou de Sete após ter morrido. Após ele ter matado o irmão dele, entendeu? Então, assim, como ela é considerada uma deusa, certo? Ela ficou ao lado da irmã dela, né? Ísis, em luta e tudo. Ísis é conhecida como a deusa da ressurreição porque ela conseguiu ressuscitar Osíris. Por isso que Osíris é conhecido como deus dos mortos, tá certo? E o filho deles, Horus, filho de Osíris e Íris, ele se tornou o restaurador da ordem porque ele vingou a morte do pai dele. Então, quando o tio dele, Sete, morreu, né? Ele conseguiu restaurar a ordem lá, na época lá deles, e ele tomou o trono, ficou no lugar do pai dele, tá certo? Bem, agora vamos falar sobre a vida após a morte.
eu já falei, né? Após a morte física, os egípcios acreditavam que o espírito do rei, que era conhecido como Ra, permanecia no corpo e necessitava de cuidados especiais. Por isso, seus cadáveres eles eram mumificados, tá certo? No processo de mumificação, o corpo do faraó era cuidadosamente tratado com óleos e envolto em faixas, a fim que não sofresse com o desgaste do tempo. Alguns órgãos, como o intestino, o fígado, era retirado, mas colocado em urnas especiais junto ao sarcófago, ressaltando, gente, que o coração ficava no lugar dele lá, viu? Além disso, o faraó era enterrado com tudo o que necessitaria depois da morte, como seus tesouros, alimentos e até mesmo móveis, viu? Familiares, sacerdotes e funcionários também eram sepultados junto ao faraó. Então, esse é o meu recado sobre a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Um beijão no coração de cada um de vocês.